Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daphne, eu sou advogada especialista em direito previdenciário, sócia do escritório Teixeira e Teófilo, advogados associados. Essa é a Tatiana. Meu nome é Tatiana Teófilo, sou advogada, sócia e fundadora do escritório Teixeira e Teófilo. Nós já atuamos com o direito previdenciário há muitos anos e depois de coletar inúmeras dúvidas das pessoas, perceber nos atendimentos, nas dúvidas que chegam pra gente nas redes sociais, a gente decidiu criar esse canal Previdenciando para começar a explicar para as pessoas. Tirar um pouco das suas dúvidas. Exatamente, a gente vai esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem de direito previdenciário da forma mais simples possível para todo mundo ter conhecimento da área mesmo, porque a gente acha que é uma área que ainda vem sendo, por conta das mudanças recentes, é uma área que ainda vem sendo muito complicada das pessoas entenderem. Então, por isso, a gente decidiu abrir esse canal. E hoje a gente vai começar com um vídeo sobre o LOAS, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um dos benefícios que gera mais dúvidas para as pessoas, e por conta disso a gente decidiu pontuar algumas questões. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode depois perguntar pra gente, que a gente vai respondendo ao longo dos vídeos. Benefício de prestação continuada, BPC LOAS. Esse é um benefício assistencial. Isso é muito importante a gente frisar, não é um benefício previdenciário. Ele somente é pago pelo INSS. É um benefício destinado a pessoas portadoras de deficiência ou maiores de 65 anos. Primeiro requisito. Segundo requisito, baixa renda. É isso aí, gente. O BPC, ele é um benefício que é muito conhecido exatamente pela lei em que ele veio previsto, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, né? As pessoas conhecem popularmente como LOAS. Ele é um benefício que vem previsto na Constituição Federal, na parte destinada à Previdência e Assistência Social, tá? E ele traz essas duas possibilidades, né? Que é a prestação para o idoso em situação muito complicada de renda, pessoa que tenha uma certa idade, não consiga mais trabalhar e não tenha possibilidade de se manter, e também que não tenha contribuído para o INSS a ponto de conseguir se aposentar, e para o deficiente, né? E é muito importante a gente levar em consideração a palavra deficiente. Além do requisito de ser idoso ou ser deficiente, ele tem o requisito da baixa renda, que a gente também vai explicar para vocês. Então, BPC LOAS, esse é um benefício que é polêmico, né? As pessoas acham que é muito fácil de conseguir, não entendem os conceitos que envolvem o benefício. Eu acho que o que mais está em alta no momento, que a gente tem discutido muito, é a questão da deficiência, né? Sim, sim. Deficiência, ela se confunde muito com doença, né? Capacidade, as pessoas confundem muito doença. As pessoas confundem muito deficiência com doença, se ela tem que ser ou não incapacitada para trabalhar. E aí esse é um ponto que a gente discute bastante com os nossos clientes e que a gente quer passar um pouco para vocês. Hoje em dia, né, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, a gente tem um conceito de deficiência diferente, que ele serve de norte para todas as questões que envolvem esse tema no judiciário, né? E o LOAS é uma das principais. A gente tem que ter sempre em consideração que a deficiência ela é uma limitação, né? Seja de forma física, mental, sensorial, e que ela veio através de uma doença ou não, né? Até mesmo por um acidente, por uma questão congênita, né? De nascimento. É isso aí. O Estatuto da Pessoa portadora de deficiência define como um impedimento a longo prazo, né? Que, de natureza física, mental ou sensorial, que quando em interação com outras barreiras não permitem que aquela pessoa esteja em igualdade de condições, de forma igualitária com as outras pessoas da sociedade. Então é a partir daí que a gente tem que ver o conceito do LOAS. A partir daí que a gente vai questionar a possibilidade ou não do benefício.
aqui, o que é importante, eu acho que a gente passar para as pessoas é que o fato da pessoa ser portadora de deficiência e o fato dela ser incapacitada para o trabalho são coisas completamente distintas, sim. né? Para fins do LOAS. Ela não precisa estar incapacitada efetivamente para o trabalho. Exatamente. É uma limitação na vida comum. Uma limitação diária e não exclusivamente para o trabalho. Isso é muito importante a gente discutir. É muito importante. Uma das questões que vem sendo muito trazidas, não necessariamente a pessoa portadora de deficiência vai ser incapacitada pelo trabalho. E isso não é um impedimento para receber o LOAS. Ao contrário do auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício para quem paga o INSS, que a gente vai discutir em um outro momento. E ele é um benefício que exige que a pessoa esteja limitada de forma parcial, né, pro trabalho, pra ocupação habitual. Enquanto o LOAS não existe isso. Ele precisa se enquadrar nesse critério de portador de deficiência trazido pelo Estatuto, né? Interação com uma ou outras barreiras. Isso. O que não se confunde com ser portador de deficiência não é o que faz você ter direito ao LOAS. Exatamente. Porque apesar de o requisito incapacidade laboral, incapacidade de trabalhar, não ser obrigatório, você tem que ser incapacitado ou limitado para outras funções da vida cotidiana. Então, somente ser portador de deficiência não é o que te faz ter direito ao LOAS. Isso é muito importante. Até porque é aquela questão, o LOAS é um benefício assistencial. Ele vem na essência do benefício que a pessoa, por conta daquela deficiência, não esteja conseguindo se inserir no mercado de trabalho, por isso esteja passando alguma espécie de complicação para manter a sua própria subsistência, né? Então, o LOAS, ele é um benefício pago pelo contribuinte, né? Que não foi custeado através do seguro que você paga quando você paga o INSS, você está custeando um seguro, né? Ele não foi pago por você diretamente, ele foi pago através dos nossos impostos por todo mundo. Por toda a sociedade. E exatamente por isso que ele tem que ser analisado de uma forma diferente. Não adianta só a pessoa ser portadora da deficiência e pleitear o LOAS achando que vai conseguir, porque não necessariamente o portador da deficiência ele vai fazer jus ao benefício, né? Por isso, a questão da perícia é muito importante nesse benefício. Até porque não é uma perícia somente médica, né? Ela é com um assistente social. Então, ele vai levar em consideração não só a questão da deficiência em si, e ela está trazendo de impedimento para a sua vida. Exatamente. A lei fala em obstrução, que obstrui a participação daquela pessoa de forma igualitária na sociedade. Então, a perícia com assistente social, né, é extremamente importante, porque a deficiência ela tem que ser capaz de obstruir a participação daquela pessoa na sociedade. Então, não adianta ser portadora de deficiência e achar que por esse fato exclusivamente vai obter o benefício, né? Então, na análise do benefício no INSS, você passa por uma perícia médica e por uma avaliação social, em que a assistente social ela vai abordar muito esses pontos, né, das barreiras sociais devido à sua deficiência. É isso aí, leva em consideração a idade, o círculo social, né, a capacidade de interação mesmo com os outros indivíduos dentro do sistema em que a pessoa está inserida, né? Sim. E esse é um requisito. Esse é um dos requisitos do LOAS para o deficiente. O outro requisito é o que a gente chama de miserabilidade. É o requisito socioeconômico. Tatiana tinha até falado comigo para não usar essa palavra, que é uma palavra muito forte, né? Miserabilidade. Mas é isso. É basicamente essa ideia. Que realmente é um requisito socioeconômico. Nós temos na lei essa condição de miserabilidade. É uma palavra muito forte,
né, para ser usada, mas realmente estamos diante dessa situação estar sendo muito analisada. Então, devido à crescente demanda, né, do benefício, de requerimentos do benefício, a questão socioeconômica ela está sendo muito mais investigada. Está sendo aprofundada, né? Porque assim, ela, pela lei, né, pela letra fria da lei, o requisito é 1/4 de salário mínimo por pessoa dentro da casa. Então, basicamente, você pega as pessoas todas daquela casa, soma a renda de todo mundo e divide pelo número de pessoas que moram ali. Se você alcançar um valor inferior a 1/4 de salário mínimo, pela lei, somado com o critério de deficiência, né, aquele deficiente vai fazer jus ao benefício do LOAS. Só que esse requisito acabou começando a ser muito flexibilizado, né? Ele foi considerado pelos tribunais como um requisito que tem que ser analisado de forma subjetiva, e aí ele começou a ser flexibilizado no judiciário. E aí, por conta disso, começou a aumentar muito os pedidos de LOAS. E é aquilo que a gente estava falando. A pessoa que recebe o LOAS, ele não pagou o INSS, né? É um benefício completamente assistencial, assim como um outro Bolsa Família, algum outro benefício assistencial que a gente tem em circulação. Então, ele tem que ser friamente analisado, porque isso pode quebrar um sistema, né? Se todo mundo fizer jus ao benefício, né, a exceção começa a virar a regra. Então, isso tem que ser analisado com cautela. Mas as pessoas, elas têm pedido muito benefício, né? Sim. A flexibilização na justiça, né, ela tem sido considerada até meio salário mínimo, né, na renda familiar. Mas a gente ainda consegue, de repente, um pouco mais, comprovando os gastos. Então, esse é um outro ponto muito importante para que as pessoas que realmente estejam precisando e pleiteando o benefício, que elas comecem a guardar toda a documentação de gastos que possuem, porque a gente sabe que, a depender da deficiência, a pessoa possui gastos não só com medicamentos, mas com tratamentos que muitas vezes não são fornecidos, né, pelo SUS. Então, o que a gente sempre indica é sempre guardar todas essas notinhas, né? Porque, de repente, por mais que a sua renda ultrapasse um pouco o limite, você tem um gasto muito excessivo. Isso aí. E aí consegue ser flexibilizado na justiça. E eu acho que a ideia é assim, lógico que estando preenchidos esses requisitos, a pessoa tem que pedir mesmo, inclusive a figura do advogado está aqui para auxiliar quando isso for negligenciado pelo INSS, porque a verdade é que a maior parte é negada administrativamente, né, pelo INSS, é negado. Então, a figura do advogado está aqui para justamente auxiliar nas pessoas que de fato fazem jus a esse benefício, eles possam vir a receber. Só que eu entendo, assim, que a gente tem que ter muita cautela, né, na hora de pedir. É interessante que as pessoas elas tenham consciência disso, de que é um benefício assistencial, né? Porque é um sistema que nós todos bancamos através dos nossos impostos, né? Dos tributos que a gente paga. Então, a gente tem que ter consciência na hora de sair fazendo pedido. Porque a gente recebe muita... Inclusive, vamos falar disso na hora que a gente entrar no LOAS idoso, né? Que é o próximo tema que a gente vai entrar agora. Mas a gente recebe muita mensagem das pessoas falando: pra que eu vou pagar o INSS? Se com 65 anos todo mundo tem direito a um salário mínimo. E, inclusive, de forma muito errada, tem escritórios que vendem um slogan desse, né? Que nem poderia ser feito. Tem escritórios e consultorias previdenciárias por aí que vendem esse slogan. Não só pela questão da idade, mas até mesmo na questão da deficiência. Puxando para aquele debate deficiência, doença, muitos querem enquadrar doenças como sendo requisito passíveis, né, do benefício. Sim, né? Que a doença X ela vai te dar direito ao benefício, e não é assim. Não é assim. Não tem nenhuma deficiência específica ou uma doença específica que vai te dar direito ao benefício. Eu já vi falando sobre o autismo.
Sim. Já vi muitas propagandas falando sobre o autismo. O autista tem direito ao LOAS. Gente, não é assim, tá? Não é assim. Não é dessa forma que a análise é feita e a gente precisa ter consciência disso. Mas todo caso ele precisa ser analisado de forma individual. É o que a gente sempre fala. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Todo mundo tem que ter a sua situação analisada de uma forma individualizada. Sim, não é porque o seu vizinho, né, que tem um filho que é portador de autismo, que o seu filho, que também é portador, vai conseguir. Exatamente. Por isso é sempre muito importante a figura de um advogado especialista na área para tirar essas suas dúvidas e conseguir analisar a situação e te ajudar da forma mais precisa. A gente já teve situações de conseguir o benefício para determinada deficiente e para outro deficiente, portador da mesma deficiência, não conseguir. Por quê? É aquela questão da interação das barreiras. Diante de uma ou mais barreiras, para era mais fácil ele conseguir se integrar de forma igualitária. Para o outro, talvez não fosse. Então, por isso, não vai conseguir, o outro não. E aí, a figura do advogado é extremamente importante, né? E esse foi o LOAS, o BPC para deficiente, né? Agora, vamos falar do idoso. BPC. Isso é ótimo. BPC idoso é uma coisa, porque todo mundo acha que tem direito, né? Com esse incentivo, né? Não pague o INSS porque com 65 anos você vai conseguir um benefício de um salário mínimo. Gente, não é assim. Pois é. A gente, desde que passou a reforma, antes a gente já trazia muito essa ideia, né? Essa noção de planejamento previdenciário. Mas depois que veio a reforma da Previdência, em 2019, a gente começou a incentivar mais as pessoas a fazerem planejamento, né? Independentemente de hoje em dia a gente está falando de aposentadorias programadas, que em até 20 anos de contribuição, com a idade a pessoa vai aposentar, é importante você planejar, né? A gente também vai fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Só que a gente começou a passar muito isso para as pessoas, explicar muitas questões relativas a quais contribuições que contam, quais que não contam, que forma que você pode ter um benefício garantido. E aí, diante disso, as pessoas foram começando, né, o acesso às redes sociais, principalmente que subiu muito na pandemia. As pessoas começaram a questionar muito. E quando a gente trazia informações que não são muito agradáveis, porque a gente fala que depois de 2019 a gente é portadora de mais notícias, a gente só fala para as pessoas que elas não vão mais aposentar. Então, quando a gente começou a trazer isso, as pessoas começaram a se revoltar com as notícias que a gente trazia e começavam a falar, então não vou mais pagar INSS, porque com 65 anos eu tenho direito a um benefício. E aí, com essa crescente demanda de pedidos, o que começou a acontecer? Várias negativas. Ué, doutora, mas o amigo do meu vizinho. Por que foi negado? Pois é. Então, entramos em uma outra questão. Temos uma pessoa com 65 anos de idade que não tem um tempo de carência necessário para uma aposentadoria por idade e pede o benefício, né, o BPC. Pede o LOAS. É negado. Por quê? Existem pessoas responsáveis por esse idoso. Não somente o Estado, né? Exatamente. Seus filhos também são responsáveis. A gente estava falando disso essa semana. Isso está acontecendo muito, né? Principalmente na área judiciária. A gente precisa, é o que a gente estava falando até no início da questão da consciência que a pessoa precisa ter, né? Pro idoso é a mesma ideia. Talvez ela seja até mais importante você ter essa consciência de que é um benefício assistencial e que isso é um rombo nos cofres públicos que a gente está fazendo, né? Então tem que ir mesmo aquele dinheiro para quem realmente precisa, certo? E pela Constituição Federal, a gente tem a família como responsável pela pessoa idosa, né? Os filhos, antes do Estado. Sim, né? sim. O mesmo tanto
que você é responsável pelo seu filho menor, seu filho maior é responsável por você na velhice. Exatamente. Então, não adianta você fazer os 65 anos. Eu fiz 65 anos, doutora, mas eu não tô aguentando mais ser bancada pela minha filha. Eu preciso ter o meu salário. Vou pedir o LOAS. Complicado. Não é assim. Não é dessa forma que funciona, né? Se você tem ali a pessoa responsável que esteja suprindo as suas necessidades básicas, porque a ideia do benefício é essa, né? Sim. E isso morando ou não na mesma residência. Exatamente, não faz diferença não estar morando. Não faz diferença. É realmente devido à crescente demanda pelo benefício, né? Hoje a gente tem um leque de investigação, então não vai ser analisado somente aquele seu núcleo familiar, mas também quem poderia ser responsável por você. Né? Temos a análise através de CPF. Então, isso aí. Isso não é uma questão impeditiva também. Não é. A gente parece que a gente tá só dizendo coisa ruim. Não é impeditiva. Mas não é isso, assim. Eu vou falar coisa boa também. Mas, em 2019 e 20, teve aquela operação Pente Fino, né? Que cortou inúmeros BPCs, né? Principalmente de deficiente. E porque isso acontecia muito também antigamente, assim que saiu essa legislação prevendo alguns órgãos que lidam com pessoas portadoras de deficiência começaram a dizer que era direito da pessoa, é direito o teu filho, é direito ter o benefício, esse benefício é direito dele. Então as pessoas ainda têm um pouco dessa cultura de que é direito e acabou. Ignoram a questão do impedimento a longo prazo, ignoram a questão dos requisitos socioeconômicos, ignoram tudo isso. E agora, atualmente, o LOAS para idoso, ele tem sido muito negado também. Fato que com a pandemia, muitas pessoas acabaram ficando em situação de miserabilidade extrema, né? Então a gente passou a ter esse problema. Mas, de todo modo, a gente também passou a ter muitos idosos que foram residir com seus filhos e aí, por isso, passaram a não fazer mais jus ao benefício do LOAS, né? A gente tem que ter essa ideia, essa consciência. Sim. E aí, o que a gente quer dizer é que não é só uma questão impeditiva. Não, exatamente. Porque estamos tratando, de repente, de núcleos familiares diferentes. Né? Exatamente. Mais uma vez, flexibilizado pela justiça, né? No âmbito judicial. Isso aí. Sendo considerado a família do seu filho, ele tem o dever de te assistir na velhice. Mas se ele também tem as suas obrigações familiares, também tem os seus próprios filhos, ele não consegue te dar todo o suporte, então aí sim entra a figura do Estado. Isso aí. E isso também tem que ser muito bem comprovado. E é importante pontuar que na renda, né, somada para fins do LOAS, para calcular aquela renda per capita, não entra no cálculo nenhum benefício previdenciário assistencial de até um salário mínimo. Então, se mora na casa uma pessoa que já é, por exemplo, o idoso de 65 anos é casado com uma outra pessoa que recebe uma aposentadoria por idade de um salário mínimo, né? Se fosse dividir a renda desse salário mínimo por 2, daria meio salário para cada um, ele não faria jus ao LOAS. Mas, pelo entendimento que a gente tem hoje, o benefício assistencial previdenciário de até um salário não entra no cálculo, seria como se a renda da família fosse 0, né? Então, isso daí também é um facilitador. E essa questão que você falou dos núcleos familiares distintos, isso é muito importante. Porque apesar da gente ter essa questão de o filho ser responsável pelo pai antes do Estado, a gente tem a diferença dos núcleos, né? Da família direta, quem que seria responsável diretamente pelo sustento daquele idoso. Preenchidos os requisitos, o LOAS paga um salário mínimo mensal, mas não tem o 13º, né? Que é extremamente importante. Então essa não é uma das melhores opções, deixar de pagar a sua contribuição para esperar o benefício, porque ele pode ser negado. Você pode não ter direito. Isso aí. E você perde o direito a ter o 13º, né? Exatamente. Lembrando sempre que ele é um benefício que ele pode, a qualquer momento, sofrer um corte.
Porque tendo em vista que ele precisa do preenchimento de tantos requisitos, né, e ele é um benefício assistencial, qualquer mudança no seu núcleo familiar pode fazer com que você venha a perder o benefício. Então, você fica numa situação de instabilidade. Exatamente. Justamente quando teve essa operação Pente Fino, foram atingidos muitos benefícios. Pessoas que já estavam recebendo LOAS há muitos anos, né? E que acreditavam que jamais teria seu benefício suspenso, né? Inclusive deficientes. Exatamente. Principalmente os LOAS deficientes foram cortados. Tinha gente recebendo desde 1990 e pouco, né? Que acabaram sendo cortados, por quê? Aí foi lá, justamente por essa questão que eu te falei, de que antigamente esses órgãos, né, que lidam diretamente com os portadores, que prestam assistência aos portadores de deficiência, eles sempre falaram isso, que é direito, é direito, é direito. E aí a pessoa ia lá pedir, lá nos idos de 1990 e pouco, conseguia o benefício e ficava recebendo. Então eles achavam que era direito adquirido, que a pessoa nunca mais ia mudar aquela, né, é uma deficiência consolidada. Então que a pessoa nunca mais teria nenhum problema em relação àquilo. E aí veio e foi cortado. Por quê? A mãe começou a trabalhar de carteira assinada, ou descobriram um irmão que está trabalhando de carteira assinada. E aí, gente, a renda ultrapassa, né, o necessário, o possível. Então, acho que com isso a gente consegue explicar um pouco. Deixem comentários nos nossos vídeos, comecem a seguir nosso canal, a gente nosso escritório, nas redes sociais. Estamos sempre postando atualizações. O benefício comentado aqui, ele está em constante mudança. Né? E é isso. Qualquer dúvida a mais que vocês vierem a ter. Lógico que parece que a gente realmente trouxe só notícias ruins sobre o BPC, mas não. A gente tá aqui para conscientizar todo mundo de que o ideal é você se planejar. Sim. Se você quer ter uma aposentadoria confortável sem estresse, não existe essa de vou deixar pra lá que com 65 anos eu tenho direito. Longe disso, tá? Eu já vi, inclusive, pessoas que recebiam perderem e ainda terem que devolver. Então, o que a gente tem que... A ideia é passar que vocês precisam se planejar. Inclusive, na questão de deficiência. Porque é muito importante você ter uma orientação, saber como que você vai apresentar um laudo médico. É importante também ficar claro que o deficiente tem uma aposentadoria diferenciada, que não foi alterada com a reforma da Previdência de 2019. Então, essa aposentadoria é uma ideia muito boa para o portador. Lógico que é uma questão para um longo prazo, né? Se a gente está falando de um portador de deficiência novo, a gente tem, lógico, que analisar as possibilidades do LOAS, né? Mas se for um portador de deficiência que não tem a ideia de pedir um benefício assistencial ou que não faça jus a esse benefício, ele pode se planejar para conseguir uma aposentadoria, né? E é importante a gente falar também sobre esse benefício novo que é o auxílio inclusão, né? Para quem está em benefício de LOAS por deficiência e que deseja se reintegrar no mercado de trabalho, né? Sim, se inserir no mercado de trabalho. Isso aí, essa pessoa que quer se inserir no mercado de trabalho, ela vai fazer jus a esse benefício de auxílio inclusão, que não paga o mesmo valor que o LOAS, mas que vai permitir que a pessoa trabalhe para conseguir se inserir. Aí a gente está justamente fazendo jus a todo o movimento de inclusão que o Estatuto do Portador de Deficiência trouxe, né? E é isso. E esse foi o nosso Previdenciando do dia. Aí. A gente agora conversou sobre o BPC. E qualquer dúvida vocês deixem aí pra gente que a gente responde com o maior carinho. Tá bom?